Valdemir, me conta sobre a sua teoria de literacia da memória. O que é literacia da memória? Bom, a literacia da memória é um trabalho, né, minha tese de investigação, um doutorado em ciências da linguagem, e a minha ideia é aproximar os estudos de memória, que é o campo de estudos onde fiz meu mestrado e estou fazendo meu doutorado, com o campo de estudos da literacia midiática, né? E tudo isso surgiu a partir da minha vinda para Portugal, quando eu vim fazer o meu doutorado de sanduíche, e quando eu decidi me aprofundar mesmo nessas relações do campo da literacia midiática com os estudos de memória. E aí eu fui observando que dentro dessa cultura que a gente vive hoje em dia, da cultura digital, né, essa cultura que o Lipovetsky vai chamar de hipermodernidade, eu fui me aprofundando então sobre a necessidade de pensar a rememoração no contexto da plataformização, das redes sociais e de como as pessoas rememoram isso. Especificamente na minha tese, eu vou trabalhar com a série The Crown, como um objeto cultural, né, e midiático, e vou olhar para como os fãs, exatamente, vão rememorar a figura da princesa Diana nas redes sociais. Então, a minha ideia era observar o que tinha aí de aproximação entre o campo da literacia midiática com as questões latentes ao campo dos estudos de memória e pensar aí em determinados, que é o que eu venho propondo na tese, que são indicadores, né, dimensões de análise e indicadores, né, que digamos que seria aí não seria uma proposta metodológica, mas seriam, digamos, como chaves de análise para ajudar a compreender esse movimento da rememoração na cultura digital. Em que medida você enxerga o protagonismo da audiovisualidade dentro da literacia da memória? Ter imagens, ter uma reconstrução, como acontece em The Crown e outras séries, ajuda o interagente a se compreender como parte da história ou se compreender como aquele que aprende ou aquele que está dentro de um movimento histórico? Sim, e esse é um ponto central também da tese, porque quando a gente vai pensar em audiovisualidade, um ponto central da minha tese é pensar os edits, né, que são os vídeos curtos que são produzidos para as redes sociais. E dentro dessa cultura do TikTok, do Instagram, isso é muito visível. Então, por exemplo, no caso da série The Crown, a minha ideia era olhar para como que os fãs faziam recortes da série, ou seja, a gente já tem a série, que por si só é uma série histórica, eu tenho os fãs e pessoas também que são outros interagentes, que não são necessariamente fãs, que estão fazendo cortes dessa série e estão recontextualizando e adicionando novas camadas de sentido. Então isso vai circulando em que chega um ponto que você chega a perder a referencialidade do próprio objeto. Então, por exemplo, a gente, analisando os comentários, então, por exemplo, eu via que muitas pessoas chegavam a confundir, por exemplo, se era verdade ou se era ficção. Então as pessoas, se não tem uma leitura muito crítica daquele produto, a pessoa pode se perder, né, daquele contexto. Então eu acho que, por exemplo, dentro desse contexto da audiovisualidade, produzir vídeos curtos, que são os edits, eu acho que a gente precisa prestar um pouco mais atenção nessa prática e nesse fenômeno, porque eu acho que isso é a tendência. Embora a gente tenha falado muito de inteligência artificial e tudo mais, os vídeos curtos eles continuam sendo um conteúdo muito interessante, né, dentro dessa cultura digital e, sobretudo, dentro também desse consumo de adolescentes e jovens, né, nesse consumo cada vez mais de vídeos curtos para as redes. E aí, claro, a gente começaria a falar de muitas outras questões, né? Por que se produzem esses conteúdos, né? O papel das plataformas em incentivar que esses jovens também produzam esses conteúdos também. Então, claro, quando eu penso nessa questão da audiovisualidade e essa questão da memória, eu vejo que está completamente conectado, né? E aí a gente começaria a pensar também nisso, nos papéis das plataformas, no algoritmo e como esses conteúdos circulam, né? São conteúdos que a gente não tem controle aonde vai circular, como vai circular, então eu vejo que tem uma relação muito, muito forte dentro dessa relação da memória e audiovisualidade. E é interessante pensar também que a gente está dentro de um campo aí dos gêneros e formatos. E como que nós podemos lidar com essa relação entre fato e ficção? Porque quando estamos falando de séries, né, a gente está falando de uma ficção inspirada na realidade.
mas acaba que é uma ficção que ajuda a informar as pessoas. Mas em que medida isso pode realmente ser utilizado como um instrumento de formação de conhecimento, de literacia mesmo, Sim. da memória? Sim. Inclusive, tem um artigo que eu publiquei que fala justamente sobre essa questão de como essa importância de pensar, no caso das séries históricas e biográficas também, como um potencial crítico, né, e pedagógico também. Porque, embora se venha falando muito sobre o papel das séries como uma potencialidade crítica também, é preciso um pouco de cuidado com isso. Porque, por exemplo, no caso da série The Crown, a gente poderia simplesmente reduzir essa discussão e pensar, tudo bem, é uma série ficcional, ela não tem esse compromisso com a realidade. Mas não é exatamente o que a gente vê. Porque é uma série em que ela toma tanto e bebe tanto do realismo, ou seja, tem muitas camadas de profundidade ali, em que se vai buscar a realidade para a construção da narrativa da série, em que os fãs se veem também numa espécie de imersão dentro desse contexto, né? E isso é muito importante quando a gente vai pensar essa questão da literacia da memória, porque a gente está pensando como as pessoas vão, como o objeto vai evocar esses movimentos de rememoração, como um corte desse conteúdo também ele vai circular e vai provocar outras formas de rememoração, ou seja, é que isso está tudo como que muito imbricado e a gente não se tem controle. Como eu também comento no artigo, geralmente você tem uma série, ela tá ali na Netflix, por exemplo, e ela tá para ser consumida ali. E a partir do momento em que eu faço um corte dessa série para produzir um edit, isso vai, por exemplo, para o TikTok, isso circula em lugares que você já não sabe onde vai circular. Então, qual é o papel também dessas indústrias na produção desses conteúdos? Né? O que é que eles também estão aí, digamos que, estimulando essa discussão no público em relação à historicidade? E aí eu acho que aí começa a ficar um pouco complicada essa questão da desinformação, porque eu poderia simplesmente dizer, tá, tudo bem, é uma ficção, não tem compromisso com a realidade. Mas se não fosse assim, a gente não veria, por exemplo, por que a monarquia britânica fez tantos comentários críticos, por exemplo, à Netflix, para que fosse evidenciado que se tratava de uma produção ficcional. Porque, claro, porque essas são, há uma porosidade aí que a gente não consegue ter muito bem acesso. E era até o que eu comentava antes, né, contigo. Chega um momento também em que há uma suspensão desse sentido crítico do telespectador. Porque, claro, porque ele sabe que a série está comprometida em retratar a realidade, há uma profundidade histórica muito forte, e chega um momento em que eu já não preciso mais duvidar. Porque eu me entrego para esse produto, eu sei que ele está sendo bem produzido, né? E eu acho que é aí que entra essa questão de pensar na literacia da memória. Porque é preciso unir tanto as competências críticas pensadas no campo da comunicação e no desenvolvimento de habilidades para fazer leitura de textos midiáticos, mas é preciso também ter um olhar atento para essa questão da memória, do que é que ela tente quando a gente vai pensar a rememoração, e é que a gente está falando de como uma memória ela organiza a sociedade, e ela pode organizar uma sociedade, né, em relação à comunicação. Então eu vejo que a gente precisa estar muito atento e vigilante a essas interações que elas são intrínsecas, mas que eu acho que a gente precisa pensar então nessa ideia de literacia da memória, pensando tanto a parte crítica do campo da literacia midiática com os estudos de memória. Inclusive, é por isso que é tão importante a gente pensar nesse formato, como esse formato é apresentado, até porque muitas vezes esse processo ele pode ser construído justamente para levar o interagente a compreender aquilo como real. É o caso, por exemplo, do que acontece no Brasil Paralelo. E isso constrói toda uma história com um formato supostamente de documentário, e aquilo é apresentado com uma qualidade técnica tão grande que leva o espectador a compreender aquilo como real. Certo? E aí eu quero te puxar uma outra pergunta, porque a gente está falando sobre aquilo que se traveste de realidade, mas aquilo que é eminentemente fantasia. Nós estivemos nas locações de Game of Thrones, locações reais, realíssimas, né, onde se passaram algumas cenas de Porto Real,
e estávamos conversando sobre o quanto que a série e os livros também foram inspirados em situações políticas reais, né? Histórias reais da monarquia absolutista europeia, e o quanto que isso pode também evocar uma literacia da memória. Mas você acredita que isso é possível mesmo, se tratando de um produto ficcional, extremamente ficcional e de fantasia? Eu acredito que sim, eu acredito que as séries, as produções audiovisuais, elas têm um potencial de estimular aí essa rememoração produtiva, que é o que o Andreas Huyssen vai falar sobre essa rememoração produtiva. Eu acredito que sim, que é possível pensar nessa rememoração produtiva, mas eu também tenho, e eu acho que é o que a tese vem falar um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de olhar para como essa rememoração vai acontecer, né? Porque a gente vive contextos, né, de muita superficialidade, muitos autores vêm trabalhando um pouco sobre essa questão da superficialidade, né, essa questão, por exemplo, o próprio Lipovetsky vai trabalhar essa ideia da cultura da abundância, ou seja, a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo a gente não tem nada. Ou seja, a gente consome muitas coisas e ao mesmo tempo a gente não tem nada. E uma das preocupações dos estudos de memória é justamente esse excesso de informação e que no final das contas não nos leva a refletir, não nos leva a essa rememoração de pensar, né, os espaços, os locais, os monumentos, né, os símbolos. Então, eu acredito que sim, é possível pensar, mas acho que a gente ainda tem um caminho para pensar e refletir como chegar a essa rememoração produtiva, né? E eu acho que tem muito campo ainda de estudos para a gente chegar. O Huyssen vai falar sobre essa questão dessa amnésia cultural, que é praticamente um paradoxo, né? Porque a gente vive, como eu estava te falando, né? Essa ideia de que há muito conteúdos históricos, ou seja, não é preciso ver uma série, ou seja, eu entro no TikTok, eu tenho muito acesso a conteúdos históricos, mas eu acho que a questão deveria estar centrada aí em como esses conteúdos são produzidos, porque, com qual interesse se produz esses conteúdos, né? Porque muitas vezes, por exemplo, muitos conteúdos são produzidos visando a monetização. Por exemplo, no TikTok isso acontece muito, ou seja, esses conteúdos eles são produzidos porque eles querem gerar engajamento, querem que as pessoas compartilhem, querem que as pessoas interajam com esses conteúdos. E no final das contas é para isso que essas plataformas existem. Mas eu acho que aí cabe a reflexão. Mas esses conteúdos nos levam a refletir de verdade e nos leva a enxergar e pensar a memória dentro desse contexto como um motor de coesão social. Então eu acho assim que a gente ainda precisa seguir. E eu acho que é por isso que é importante pensar a literacia da memória, porque que eu quero continuar pensando, né, que é preciso agora articular isso com caráter pedagógico. E eu acho que esse caráter pedagógico é o que vai, digamos que, fomentar de verdade essa leitura crítica, pensando a memória dentro das produções audiovisuais. Ainda vamos ouvir falar muito de literacia da memória. Eu espero que sim. E ainda vamos ouvir falar muito das suas pesquisas. Eu espero que sim.